A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e queridos ouvintes. Sejam muito bem-vindos a essa mensagem conscientizadora. É uma satisfação poder estar aqui nesta oportunidade para ministrar as preciosas verdades encontradas no livro de Eclesiastes, capítulo 12, do versículo 1 até 8. Este livro, escrito pelo sábio rei Salomão, nos oferece uma profunda reflexão sobre a natureza da vida e a importância de buscar a sabedoria divina em todas as estações de nossa existência. O tema de nossa mensagem é: lembra-te do teu Criador. Lembra-te do teu Criador nos dias da sua mocidade. O sábio começa seu conselho nos lembrando da importância de buscar a Deus desde a juventude. Nos dias de vigor e vitalidade, é muito importante cultivar um relacionamento íntimo com o nosso Criador. Essa base sólida nos sustentará e nos capacitará para gozar uma vida de sucesso aqui na terra. Salomão descreve poeticamente o envelhecimento do corpo, comparando-o a uma casa em ruínas. Essa metáfora nos lembra da efemeridade da vida terrena e da impermanência das coisas materiais. Contudo, destaca-se que mesmo diante dessa realidade, o temor a Deus é o alicerce que transcende as limitações do tempo. Ao caminhar para o final do seu discurso, Salomão resume o propósito fundamental da vida: temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Esta é a essência da sabedoria que ultrapassa as estações da vida. A busca constante por Deus, a obediência à sua palavra e o temor reverente formam a estrutura necessária para uma vida de sucesso. Nós vamos entender de forma clara, queridos, estes versículos, um a um. E eu tenho certeza que o Espírito Santo irá falar de uma forma toda especial ao teu coração. Eclesiastes capítulo 12, verso 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e chegue os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Este versículo é um apelo à reflexão e à busca de Deus, especialmente durante a juventude. Aqui, o autor incentiva a lembrança e a consciência de Deus desde a mocidade. Isso demonstra que a busca espiritual e a relação com Deus devem começar cedo na vida, estabelecendo um fundamento sólido de fé e sabedoria. O sábio alerta para a inevitabilidade das dificuldades e desafios que podem surgir ao longo da vida. A expressão maus dias e a referência aos anos dos quais pode faltar contentamento indicam as adversidades e insatisfações que ocorrem durante o curso da existência. Eclesiastes 12:1 destaca a importância de estabelecer uma relação com Deus desde o início da nossa existência, antes que as dificuldades da vida se manifestem. A mensagem deixa claro que uma base espiritual sólida será determinante para enfrentar os desafios, as adversidades, as dificuldades futuras com fé e confiança. Esse versículo também ressalta a necessidade de buscar o entendimento, a compreensão e contentamento em Deus, reconhecendo que a verdadeira alegria não é encontrada apenas nas circunstâncias externas, mas numa relação humilde e dedicada com o Criador. Eclesiastes capítulo 12, verso 2. Antes que se escureçam o sol, a luz, a lua e as estrelas e voltem as nuvens depois da chuva. Este verso faz parte de uma seção em que o autor, o rei Salomão, usa metáforas poéticas para descrever o envelhecimento e a chegada da velhice. A linguagem é figurativa e simbólica e a interpretação é tremenda. O escurecimento do sol, da luz, da lua e das estrelas, essa imagem poética representa a diminuição da vitalidade e da visão na velhice. O sol, a luz, a lua e as estrelas simbolizam a vitalidade e a clareza da juventude. A referência às nuvens depois da chuva sugere a chegada de tempos difíceis, desafios ou sofrimentos que vêm no final da vida, semelhantes às nuvens que seguem uma tempestade. Eclesiastes 12:2 é parte de um conjunto de versículos que refletem
sobre a passagem do tempo e a importância de se lembrar de Deus em todas as fases da vida. Eclesiastes capítulo 12, verso 3. No dia em que tremerem os guardas da casa, e se encurvarem os homens fortes, e cessarem os moedores por serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas. Os guardas da casa se referem aos braços e mãos que protegem o corpo. O tremor simboliza a fraqueza ou a perda de força muscular associada ao envelhecimento. Os homens fortes são as pernas e a coluna vertebral, partes do corpo que sustentam. A imagem de se encurvar pode representar a curvatura da espinha devido à idade avançada. Os moedores se referem aos dentes e a cessação pode indicar a perda dos dentes ou a dificuldade de mastigar, comum em idades avançadas. A referência aos que olham pelas janelas representa os olhos e a escuridão simbolizam a diminuição da visão que frequentemente ocorre com o envelhecimento. Eclesiastes 12:3 dá continuidade descrevendo os efeitos do envelhecimento no corpo humano, incluindo a fraqueza muscular, a curvatura da coluna, a perda dos dentes e a diminuição da visão. Eclesiastes capítulo 12, versículo 4. Quando se fecharem as portas da rua e se abrandar a voz do moinho, quando se levantar a voz das aves e todas as filhas do canto se abaterem. Fecharem-se as portas da rua. Isso representa a diminuição da atividade social associada à velhice. As portas da rua simbolizam as oportunidades de interação e envolvimento com o mundo exterior. Abrandar a voz do moinho. A referência à voz do moinho sugere uma diminuição da atividade do trabalho, uma vez que os moinhos eram comumente usados para moer grãos. Simbolizam a aposentadoria ou a redução das responsabilidades diárias. Levantar a voz das aves e abaterem-se as filhas do canto. Este trecho poético indica a dificuldade em ouvir, já que a audição frequentemente diminui com a idade. O levantar a voz das aves é uma referência à dificuldade de perceber sons mais sutis. Eclesiastes capítulo 12, verso 5. Também terão medo do que é alto, e haverá terrores no caminho. Florescerá a amendoeira, o gafanhoto será um peso, e o apetite falhará. Porque o homem se vai à sua casa eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Terão medo do que é alto. Simboliza o medo de riscos e desafios que na juventude poderiam ser enfrentados mais corajosamente. Haverá terrores no caminho. Indica a apreensão diante das dificuldades e incertezas que a velhice pode trazer. Florescerá a amendoeira. A amendoeira florescendo é uma metáfora para os cabelos brancos que frequentemente acompanham o envelhecimento. O gafanhoto será um peso. Isso demonstra a perda do apetite, indicando a diminuição do prazer, o interesse nas atividades diárias e a força física. O apetite falhará. Reforça a ideia de que as satisfações e prazeres físicos da vida diminuirão na velhice. O homem se vai à casa. O homem se vai à sua casa eterna. Refere-se à morte como a partida do homem para a sua morada eterna. Os pranteadores andarão rodeando pela praça. Indica a inevitabilidade da morte e o luto que a acompanham. Em conjunto, queridos, essas imagens formam uma visão poética e simbólica do processo de envelhecimento. A mensagem subjacente é a importância de viver uma vida com sabedoria, temendo a Deus e buscando significado em todas as fases da existência. Eclesiastes capítulo 12, verso 6. Antes que se rompa o cordão de prata, e se quebre o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço. Se rompa o cordão de prata. O cordão de prata simboliza a conexão entre o corpo e a alma, e o seu rompimento indica a separação entre a vida terrena e a vida após a morte. Se quebre o copo de ouro. O copo de ouro representa a fragilidade da vida,
Sua quebra é uma metáfora para o fim da existência física. Se despedace o cântaro junto à fonte. O cântaro junto à fonte é uma imagem da vida que se esvai, comparável ao esgotamento de um recipiente. Se despedace a roda junto ao poço. A roda junto ao poço representa o ciclo da vida, que chega ao fim. Sua quebra simboliza a interrupção desse ciclo. Esse trecho bíblico demonstra o inevitável declínio e fim da vida, usando ainda metáforas ricas. A mensagem subjacente é a transitoriedade da existência humana e a necessidade de refletir sobre a eternidade, preparando-se espiritualmente para o momento em que o cordão de prata se romperá e a jornada terrena chegará ao fim. Eclesiastes capítulo 12, verso 7. E o pó volte à terra, como o era, e o espírito volte a Deus, que o deu. E o pó volte à terra como era, essa parte refere-se ao corpo humano, que é feito do pó da terra conforme a narrativa bíblica da criação. A expressão sugere o retorno do corpo à terra após a morte, indicando a decomposição e a natureza transitória da existência terrena. E o espírito volte a Deus que o deu. Aqui o espírito se refere à parte imaterial, a alma ou a essência vital da pessoa. O versículo ensina que o espírito retorna a Deus que o concedeu. Essa ideia é totalmente alinhada com os ensinamentos da Bíblia, de que Deus é o doador da vida e que após a morte, a alma submissa e alinhada à verdade eterna retorna também à sua presença, ou seja, à presença do seu Criador. Vale destacar que o corpo formado do pó da terra volta à terra, enquanto o espírito, a parte material da pessoa, retorna a Deus. Essa concepção é consistente com a compreensão bíblica da origem e destino da vida humana, destacando a conexão entre Deus como doador da vida e o retorno da vida a Ele após a morte. Eclesiastes capítulo 12, verso 8. Vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. A expressão vaidade de vaidades é uma repetição enfática que destaca a transitoriedade e a futilidade das coisas terrenas. O autor, o sábio rei Salomão, expressa sua constatação de que quando se busca significado exclusivamente nas realizações humanas, riquezas ou prazeres temporários, tudo se revela como vaidade, algo efêmero e passageiro. Diz o pregador. O termo pregador se refere ao autor do livro, aquele que compartilha sabedoria e reflexões sobre a vida. No contexto de Eclesiastes, o pregador é tradicionalmente identificado como o rei Salomão. Tudo é vaidade. Esta é a conclusão, a ênfase final. O autor afirma que quando se considera a vida apenas do ponto de vista terreno, sem a perspectiva de Deus, todas as buscas e conquistas humanas são vazias e fúteis. Assim, Eclesiastes capítulo 12, verso 8 serve como uma síntese poderosa de toda a mensagem do livro, instando os leitores a buscarem a importância e propósito em algo além das realizações materiais, reconhecendo que a verdadeira satisfação e importância são encontrados em uma relação pura e de reconhecimento com Deus. Essa é uma exortação atemporal que convida à reflexão sobre as prioridades na vida e a busca por um alvo mais profundo e duradouro. Queridos irmãos e irmãs, caros ouvintes, que possamos refletir sobre as poderosas lições contidas no livro de Eclesiastes, capítulo 12. Que cada um de nós, independentemente da estação em que nos encontramos, busque a sabedoria de Cristo, lembrando-nos do nosso Criador em todos os dias da nossa jornada. Que vivamos uma vida que glorifica a Deus e que, ao final de nossos dias, possamos ouvir as palavras do Mestre dizendo: bem está, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Mateus capítulo 25, verso 21. Portanto, que Deus em Cristo vos abençoe e pensem nisso. Meus amados irmãos, é com grande satisfação que me dirijo a vocês
para apresentar o nosso trabalho motivacional e evangelístico. Desenvolvo diariamente mensagens com base bíblica e ilustrações, com o objetivo de alcançar os corações que muitas vezes podem estar passando por momentos delicados. Entendemos que os dias atuais são difíceis e somente Deus pode nos socorrer. Dessa forma, o canal Seminário da Fé é um instrumento abençoador, onde, pela misericórdia de Deus, temos alcançado milhares através do Facebook. Pessoas prontas a suicidar foram alcançadas e, mediante um diálogo e oração, tivemos a oportunidade de ajudá-las. Peço a todos que se inscrevam em nosso canal no YouTube, ative o sino de notificações e compartilhem. Contem conosco para levar esperança aos necessitados, pois a cada minuto que passa, milhões estão sendo tragados pelo inferno. Nós, enquanto igreja, não podemos nos limitar a apenas alguns cultos de domingo. Precisamos erguer nossa voz e denunciar o inferno. Que Deus abençoe e lembre-se de que a missão se realiza com os pés daqueles que vão, com os joelhos daqueles que oram e as mãos daqueles que contribuem. Meu muito obrigado.